Uma família se muda para uma casa que fica ao lado de um cemitério de animais. Só que pouco depois eles descobrem que eles podem voltar à vida, só que de uma maneira muito assustadora. Bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu vou resumir um filme de terror chamado Cemitério Maldito. Já vai deixando o seu gostei e ativando o sininho de notificação para ficar por dentro de todos os nossos resumos. Vamos lá! Em Chicago, um médico chamado Luiz está se mudando para sua nova casa de campo junto com sua família. Sua filha Ellie corre para brincar com um balanço de pneu enquanto seus pais desocupam o carro. Mas enquanto ela brinca, a corda que já é muito velha acaba arrebentando e faz a criança cair no chão. Então seus pais correm para salvá-la e com isso acaba deixando Gael sozinho. Aos poucos, ele se aproxima da estrada onde um caminhão passa em alta velocidade. Raquel percebe que seu filho está em perigo e corre em direção ao menino, que rapidamente é salvo por Jude, um fazendeiro que mora bem ao lado da família. À noite, Luiz vai no jardim e tenta buscar seu gato. Quando ele olha para o lado, nota uma pequena trilha em direção à floresta e isso chama bastante sua atenção. Curioso, ele vai até o vizinho e pergunta aonde ela vai, e Jude conta que a estrada nada mais é que um caminho até o cemitério de animais. No dia seguinte, ele resolve levar a família até o cemitério e eles acham um ambiente bem assustador. Raquel decide não explorar o lugar e fica na entrada com seu filho mais novo. No entanto, Luiz e Ellie continuam explorando o lugar e até visitam o túmulo do cachorro do fazendeiro. Em casa, Ellie fica bastante pensativa e conta para o seu pai que não quer que nada de ruim aconteça com seu gato de estimação. E tentando confortar a filha, Luiz conta que seu gato sempre estará salvo. No dia seguinte, em seu primeiro dia de trabalho, o médico recebe um paciente chamado Vitor, que acaba morrendo logo após entrar na sala. Enquanto ele analisa seu corpo, o homem de repente abre os olhos e agarra o doutor, falando seu nome enquanto tenta dizer alguma coisa. O doutor pergunta como ele sabe seu nome, mas antes dele responder qualquer coisa, o homem apaga de vez. Naquela noite ele volta para casa para descansar, mas ele vê o fantasma de Kevin pedindo para acompanhá-lo, pois precisa conversar com ele. Os dois caminham até o cemitério de animais, onde o morto aponta na direção de uma luz azul, dizendo que ele nunca vá até aquele local, pois é lá que os mortos caminham. Luiz fica apavorado com o que está vivendo e, enquanto se nega a acreditar que tudo aquilo seja verdade, ele acaba caindo no sono. No dia seguinte, ele acorda em seu quarto e tudo parece normal. Porém, quando ele olha para suas pernas, ele vê seus pés completamente sujos de terra. Mais tarde, Raquel arruma suas malas para viajar com os filhos, enquanto Luiz fica em casa sozinho por conta do trabalho. Logo depois da sua esposa partir, ele recebe uma ligação de Luiz que conta que encontrou um gato morto em seu jardim e que tem quase certeza que aquele é o seu gato de estimação. Rapidamente, Luiz vai até o local e, ao analisar o corpo do animal, ele se dá conta que esse é o mesmo gato de sua filha. Luiz conta que não sabe o que irá fazer agora e nem como irá falar isso para sua filha. O fazendeiro então propõe que eles enterrem o animal no cemitério para bichos e os dois partem para lá. No local, Jude muda de ideia e sugere que eles enterrem o gato em um lugar especial. Então eles caminham mais um pouco pela floresta até chegar em um círculo estranho e enterram o gato bem no centro. Ao voltarem para casa, Jude pede para que Luiz não revele aquele local para ninguém, pois é um local muito sagrado e não quer que as pessoas saibam de sua existência. Na manhã seguinte, Luiz organiza a garagem de sua casa quando é surpreendido pelo gato, que dá um enorme susto e foge do local. Após se recompor, ele tenta chamar o gato de volta com um barulho de comida e percebe que ele está vivo. Enquanto Luiz analisa o corpo dele para ver se tem alguma ferida, ele recebe um arranhão que o deixa bastante assustado. Confuso, ele vai até Jude contar o que aconteceu, mas o velho não parece surpreso. Ele conta que há muitos anos atrás, seu cachorro se prendeu em uma cerca de arames farpados e isso causou a morte do animal. Então, um de seus amigos acabou enterrando o cachorro naquele círculo bizarro e no dia seguinte ele apareceu de volta em sua casa. Jude conta que seu cachorro nunca mais foi o mesmo depois daquilo, e alguns anos depois ele faleceu pacificamente no meio da noite. Só que dessa vez ele resolveu enterrar seu cachorro no cemitério dos animais, onde até hoje ele descansa. Por fim, o fazendeiro revela que o motivo de ter levado o médico até aquele círculo foi por conta de sua filha, que ainda não está pronta para perder um companheiro tão importante. Voltando para casa, o médico toma um banho relaxante em sua banheira, quando um rato morto cai em cima dele. Quando ele tira a toalha, percebe que foi seu gato que fez isso. Luiz fica extremamente bravo e expulsa o gato do banheiro. No dia seguinte, o protagonista vai buscar sua família no aeroporto e quando voltam para casa, descobre que Missy, a empregada da família, se suicidou e deixou uma carta onde dizia que estava com câncer e por isso ela resolveu pôr um fim em sua vida. Como Missy era uma pessoa muito querida, a família inteira vai ao seu enterro. Alguns dias depois, a família se diverte no jardim junto com o fazendeiro, onde Luiz solta a pipa com seu filho mais novo.
Quando ele se vira para falar com sua esposa, o garoto deixa o carretel de linha cair e começa a segui-lo. O fazendeiro rapidamente percebe que a criança está em perigo e grita para avisar Luiz. Novamente, um caminhão vem vindo na direção do garoto e Luiz não consegue alcançá-lo. Com isso, o caminhão atinge o menino em cheio e a última coisa que vemos é seu sapatinho. No velório do garoto, o pai de Raquel discute com Luiz e o culpa pela morte do neto. Ele diz que a única obrigação de Luiz era protegê-lo e, furioso, o velhote dá um soco na cara dele, que, para se defender, empurra o sogro para longe. Assim, o sogro esbarra no caixão, que acaba caindo no chão. Todos no velório ficam chocados com a cena, enquanto Raquel chora aos prantos. Depois de todo aquele caos, a família volta para casa e Ellie reza para que Gael esteja de volta, mas Luiz explica que seu irmão nunca mais voltará. Depois ele senta à mesa para conversar com Jude e o fazendeiro diz que talvez ele devesse trazer seu filho de volta. No entanto, ele pode voltar muito diferente. Ele conta que há muitos anos uma pessoa conseguiu ressuscitar o ente querido depois de enterrá-lo naquele círculo estranho que vimos antes. Mas o que ninguém esperava é que ele fosse voltar bem diferente. O homem que voltou foi visto pelas ruas perseguindo e atacando pessoas da vizinhança como se fosse um zumbi. Então, todos chegaram à conclusão de que o rapaz precisava ser eliminado, e junto de seus companheiros, Judas precisou atear fogo na casa dele. Mas isso acabou custando a vida de um inocente que estava na casa. No presente, Raquel diz a Luiz que vai levar as crianças para a casa dos avós, pois precisa começar a superar o que aconteceu. E aproveitando o fato de ter ficado sozinho, Luiz vai ao cemitério onde seu filho está enterrado e decide que irá pegar o corpo dele de volta. Do outro lado do estado, Ellie tem um pesadelo e Raquel tenta acalmá-la. A garotinha diz que no sonho alguém tentou avisá-la que seu pai irá fazer algo muito ruim. Em meio aos túmulos, Luiz termina de desenterrar o corpo de seu filho e, após abraçá-lo, ele o envolve em um pano e parte na direção do círculo bizarro. Raquel tenta desesperadamente ligar para o seu marido, e quando não consegue nenhuma resposta, ela liga para Jude, que diz que Luiz não está com ele. Nesse momento, os dois percebem que algo de errado está acontecendo. Raquel decide pegar o primeiro avião de volta para casa, e vemos que em toda a viagem, o mesmo fantasma que Ellie sonhou acompanha a mulher. Enquanto isso, o Sr. Jude senta na varanda para tentar impedir que Luiz pegue o caminho para o cemitério, mas de tanto esperar, o velho acaba caindo no sono. Isso faz com que Luiz passe ali sem ser notado por ninguém. No meio do caminho, vários gritos e sussurros podem ser ouvidos, mas isso não impede Luiz de enterrar seu filho no círculo. Após fazer isso, ele volta para casa como se nada tivesse acontecido. Luiz então vai descansar, porém o ritual já foi completo e Gael retorna para sua casa, conseguindo entrar pela porta dos fundos. Ele anda bem devagar e vai em direção à bolsa de seu pai, onde pega um bisturi. No outro lado da rua, Jude acorda após ouvir um barulho e percebe pequenas pegadas em sua varanda. Ele entra na casa e começa a ouvir sussurros que parecem vir do segundo andar. Sendo assim, ele sobe e vai até o quarto procurar pelo barulho. Nesse momento, o gato aparece e ele acaba se distraindo. Então, Gael aproveita e faz um corte profundo em seu calcanhar. Em seguida, o bebê sai da cama e desfere um golpe na cara do fazendeiro e mata ele mordendo sua garganta, enquanto o gato assiste toda a cena. Ao mesmo tempo, Raquel finalmente chega na cidade, mas enquanto caminha para sua casa, ela escuta a voz de seu filho vindo da casa de Jude e vai até lá para ver o que está acontecendo. Ela chega no segundo andar e, quando entra no quarto, se depara com seu filho. A mulher fica em estado de choque e, quando se aproxima dele, é atacada pelo garoto. Algumas horas depois, Luiz acorda e descobre que seu filho já retornou e está com sua ferramenta de trabalho. Sendo assim, o homem decide seguir as pegadas, mas antes de fazer isso, ele pega uma seringa com um líquido letal. No meio do caminho, ele se depara com o seu gato, e após jogar um pedaço de carne para distraí-lo, o rapaz segura ele pelo ar e injeta a seringa em seu corpo, eliminando o animal no mesmo instante. Por fim, ele entra na casa de Jude e percebe que o lugar está completamente diferente, como se estivesse abandonado há anos. Depois de caminhar pelo local, ele encontra o sapato de sua esposa e a voz de seu filho pode ser ouvida. Gael ordena que Luiz suba até o segundo andar e ele faz isso. Explorando cada cômodo com muito cuidado, Luiz encontra o corpo do fazendeiro embaixo da cama e fica assustado com o que vê. Então ele segue para outro cômodo e vê sua esposa sem vida pendurada no teto. Só que não dá nem tempo de chorar, pois ele é atacado pelo seu filho, que morde um de seus braços, fazendo ele soltar a seringa. Depois de um bom tempo lutando contra Gael, Luiz consegue recuperar a injeção, e quando está prestes a receber outro ataque, ele acerta a agulha no pescoço do garoto. O bebê recua, e após cambalear por alguns segundos, ele cai no chão, dessa vez morrendo permanentemente.
Depois disso, Luiz decide colocar fogo na casa para acabar com toda a história. Ele vai embora carregando o corpo de Raquel, enquanto a residência é completamente destruída. O problema é que o homem já está tão cego que leva o corpo da mulher para enterrá-lo naquele cemitério em forma de círculo. Por mais que um espírito tentasse avisá-lo que essa decisão poderia piorar mais as coisas, Luiz decide não dar ouvidos e o espírito é apagado da existência. Algumas horas depois de enterrá-la, Luiz volta para casa, onde aguarda o retorno da mulher, que surge repentinamente. Mesmo vendo Raquel cheia de ferimentos graves, o rapaz não se importa e beija sua esposa, que pega uma faca de cozinha e finalmente elimina seu marido. Bom, o filme vai ficando por aqui. Não se esqueça de nos contar o que você achou do filme. Até a próxima! Tchau!